Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 21, inclusive o capítulo escatológico. E Ayrton, se tu puder colocar aí na versão corrigida, revista corrigida, Lucas 21, a partir do versículo 28, nós vamos ler. A minha versão não é corrigida, ela é atualizada, mas o texto 28 eu quero que fique na corrigida, que é o tema, é na corrigida que dá o tema, que é o tema olhai para cima, é um tema forte. Então vamos lendo agora. Ora, ao começar estas coisas, olhai para cima, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ainda lhe propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmo que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Olhai por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face da terra. Por último, vamos ler todos agora, o 36. Posso estar em pé na presença do Filho do Homem. Agora eu quero voltar ao 28 na corrigida, para a gente ler o tema, né? O 28 agora, vamos ler juntos. Versículo 28. Vamos ler todos. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem e ergam a cabeça. Não é esta a versão. Não é esta. A versão corrigida, você não tem, filho, aí? A versão corrigida. Revista corrigida. Não, está na versão, nova versão internacional. Porque senão não dá o tema. Ele é o ajudante do Rafael, tá bom, gente? Ele é menino esforçado, dedicado, mas ele ainda é um aprendiz, nosso aprendiz, substituindo o Rafael em férias. Vai estar aí o Marcelo dando apoio aí do lado. Ainda está na versão internacional, mas tudo bem, eu vou ler então. Pode deixar então, se der problema, a gente lê aqui. Eu vou ler para vocês aqui. Saiu? Rapaz, é um cabra bom. Ah, tá ali, saiu olhar e para cima, que é o tema, né? Vamos lá agora, todo mundo, vamos lá. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Amém? Agora deixa o cartaz lá para mim, tá, filhão? Que nós vamos trabalhar em cima desse tema hoje. Olhai para cima, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Você crê nisso? A leitura, basicamente, a pregação é em cima deste versículo, mas se você observou todo o contexto dela, da leitura dela até o final, Jesus faz 3 dimensões do nosso olhar. Aqui ele começa dizendo o nosso olhar principal, o mais difícil e que está exatamente descontextualizado da nossa época, que é o olhar para cima. Então aqui o Senhor já começa nos colocando qual é o ponto central, o seu objetivo principal, o que Ele espera de nós, qual é a forma certa de olharmos. Ele diz logo, olhar para cima, tenho que erguer a cabeça, eu tenho uma redenção que ainda não se completou e está próxima de ser concluída com a volta do Senhor, mas eu tenho que olhar para cima. E aí ele começa a dizer, vede as nações, vede a figueira.
E ele começa a mostrar a situação do mundo e sempre dizendo: vede, vede. No versículo 34 ele diz também: olhai por vós mesmos, olhai. Então ele está falando de 3 níveis de visão. 3 níveis de visão que nós precisamos entender. A primeira visão e a principal, irmãos, é esta visão do olhar para cima. A vida cristã, ela é uma vida marcada pelos valores celestiais, pelos valores sobrenaturais. Quem quiser conduzir a sua vida por questões humanas, naturais, uma visão local das coisas, vai ser frustrado, vai perder exatamente na jornada, vai ser como os judeus que morreram no deserto, porque tiveram uma visão equivocada daquilo que Deus falava, daquilo que Deus orientava. Então o Senhor diz: olhai para cima, erga a sua cabeça. É de cima, irmãos, que vem nosso socorro, é de cima que veio o Espírito Santo, é de cima que veio Jesus, é do alto que vem o poder de Deus, que vem a glória de Deus, é em cima que estão os valores eternos e poderosos para a nossa vida, amém? E que são derramados sobre o nosso espírito. Então ele diz: olhai para cima, olhai para cima. O Senhor, ele viu Tomé, por exemplo, e ele, depois de tanto tempo, Tomé tinha que ver ali aqueles cravos na mão de Cristo, e ele disse: porque você viu e creu, Tomé? Bem-aventurado aqueles que não veem, mas creem, ou seja, aqueles que olham para cima. Marta estava abalada, meus queridos. Marta estava ali vivendo um momento circunstancial, familiar, uma dor de uma perda. 4 dias o irmão já sepultado, e Jesus chega como se estivesse atrasado. E então: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão, aquele que é teu amigo, sabe aquelas vezes que você vinha aqui, que eu fazia aquele churrasco, aquela comida gostosa, sabe? Agora meu irmão está morto, porque o Senhor não estava aqui no momento da doença dele, o Senhor não estava aqui, eu até mandei chamar, até mandei avisar o Senhor, mas o Senhor não quis vir. Marta, eu não te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Se creres, verás a glória de Deus. Então o Senhor mostra sempre, irmãos, que nós temos um olhar para cima ante todas as coisas, mas as coisas ao nosso redor, Ele mostra na sequência, que vão levar para que a gente possa exatamente ser chamado a atenção, para tirar o olhar de cima. Então ele mostra as nações, ele mostra as circunstâncias, ele mostra o caminhar da humanidade. Olha, tantos horrores, tantas coisas acontecendo, e meu olhar é tendencioso a acompanhar tudo isso. Eu posso agora olhar aquele irmão que é faltoso, e agora então eu querer desandar que nem ele, eu começar a ficar magoado com ele, eu agora me retirar da presença de Deus por causa de uma ofensa recebida, de um maltrato. E o Senhor diz: olhai para cima. Se você olhar para uma coisa terrena, uma coisa que o Senhor não mandou você olhar, e você olhar e a sua vida sofrer um prejuízo, é responsabilidade da pessoa que fez isso, porque o Senhor não nos mandou olhar para estas coisas. Lá no final, no 34, ele diz mais: olhai por vós mesmos, olhe para dentro de você, é a terceira dimensão. Olhe para dentro do seu coração, olhe para dentro da sua alma, olhe para o teu espírito, olhe para as tuas realidades, olhe para os seus problemas, olhe para a tua história, olhe para o teu contexto de vida, olhe como está a tua estrutura de vida. Você pode estar sobrecarregado, você pode estar num laço, você pode estar envolvido, você pode estar sobrecarregado de tal maneira que não tem mais espaço para buscar ao Senhor e viver para o Senhor. Mas ele diz na sequência: eu virei buscar o meu povo, e aquele que estiver nesse estado estará no laço e não poderá estar de pé na minha presença. Olhai por vós. Irmão, nós estamos vivendo numa época onde o Senhor, Ele nos diz como devemos olhar para cima. Em todas as épocas o Senhor diz aqui, a palavra dEle é fiel. Vai passar céu, vai passar terra, mas a palavra dEle é a mesma, não passará. Ele diz nesse texto. Vocês lembram o que diz aqui? Então o Senhor não vai mudar o padrão da palavra por causa do padrão do mundo. O Senhor não vai mudar o padrão da sua vontade por causa da maioria das decisões humanas. Não, Ele não vai mudar o seu padrão porque as coisas estão andando do jeito que estão, porque tudo isso já foi profetizado que aconteceria. O que o Senhor diz é que nesse sermão profético, que Ele fala dos últimos dias, princípio de dores, Ele está dizendo que a igreja, o discípulo de Jesus, tem que olhar para cima.
E esse recurso de olhar para cima, meus irmãos, esse recurso de olhar para cima, é como nós falamos na introdução, você não pode viver como um Tomé, você não pode viver baseado em circunstâncias, você não pode viver ocultando a sua realidade interior, porque muitas pessoas estão levando uma vida sem conserto, uma vida sem renovação, uma vida sem oficina cristã, uma vida sem ajuste divino, uma vida sem padronização da palavra de Deus na sua vida, estão somente acompanhando o que olham lá fora, o que olham nas pessoas e o que olham das suas emoções. Meu irmão, minha emoção está me dizendo agora que você está muito chateado, você está muito amargurado, eu tenho que agora andar de acordo com essa amargura, com essa dor, eu tenho que agora andar de acordo com essa realidade do meu coração. Laço, a Bíblia fala no versículo 34, bota o versículo 34 aí, é laço do inimigo isso. Meus queridos, o Senhor não mandou a gente andar, nem olhar por aquilo que diz o nosso coração. O versículo 34 é muito claro quando ele diz: olhai por vós mesmos, para que não aconteça que o vosso coração se sobrecarregue de glutonaria, embriaguez, cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Ele está falando da volta dele, aquilo que ele falou no 28. Então no 28 ele vem, a redenção vai se consumar, olhai para cima, erguei a cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E o versículo 35 continua ainda, esse versículo diz: porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Irmãos, para muitos a volta de Cristo será um dia glorioso, isso eu espero que seja com todos nós, amém? Mas para muitos será um laço, será um desespero, será um horror, porque eles não ajustaram as suas vidas, não olharam para cima e deixaram os seus corações sobrecarregados mandarem na sua vida. Sabe, queridos, a pregação do Evangelho, ela é uma pregação transformadora. A pregação do Evangelho não é uma pregação de aprender costumes e aprender apenas algumas coisas como um papagaio aprende. A pregação do Evangelho começa por uma regeneração. A pregação do Evangelho começa por uma transformação de vida, por uma transformação de caráter. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que dava mau testemunho não dá mais, aquele que falava um palavrão não fala mais, aquele que era um crente carnal passa a ser agora um crente espiritual, aquele que vivia afastado de Deus se aproxima de Deus, aquele que é mundano agora se separa do mundo, porque isto é o reino de Deus, é olhar para cima, é viver um evangelho cristocêntrico, um evangelho que o poder de Deus está dentro de nós, não está do lado de fora, está dentro de nós. Mas acontece que Satanás, ele conseguiu seduzir Eva para olhar para dentro dela. Satanás chegou para Eva com uma conversa tão bonita, irmãos, e diz assim: Eva, sabe, Eva, se tu conseguir comer este fruto, tu vai se tornar uma mulher diferente, Eva. Você vai realizar o que você quiser. Olha, Deus disse assim para você. Em outras palavras, está dizendo: olha que coisa ruim, Deus querer te impedir de você ser esta mulher, ir para frente, né? De realizar os seus sonhos, seus desejos. Você vai ser uma mulher especial. Você não está com esse desejo no seu coração? O Senhor mandou você dominar isso, não fazer, não comer este fruto, mas você tem esse desejo, ele sabia. Faça isso. Ele estava apelando para o que o Senhor ensina aqui nesse versículo 34: olhai por vós mesmos os vossos corações sobrecarregados. Sabe, querido, Satanás, ele se aproveita do desejo do coração. É aquilo que está no teu coração, e você não botou isso no seu coração, você já herdou do pai, da mãe, dos avós, você pegou de uma cultura, de onde você nasceu, do seu ambiente familiar, da sua estrutura familiar, dos seus hábitos familiares, você pegou muita coisa que você herdou no seu coração, de manias, de hábitos, de maus costumes, e o Senhor vem com poder transformador para todos, só que nem todos querem andar no padrão transformador de Deus. É mais fácil então eu me acostumar dentro de uma igreja, me jogar dentro de uma igreja, e aí eu começo a soltar as minhas farpas quando preciso for, porque o meu coração em algum momento vai mandar na minha vida.
Mas o princípio da transformação pelo poder de Deus é que Cristo manda na minha vida. Eu não mando na minha vida. Homens não mandam na minha vida. Cristo e a sua palavra são soberanas na minha vida. Se eu substituir isso, eu sou um perdido, eu sou um pecador, caminhando na destruição eterna, para a destruição eterna. Por quê? Porque eu estou olhando para mim, eu estou olhando para o meu coração, estou olhando para perspectivas humanas e apenas me direcionando de acordo com todas essas influências naturais, humanas e psicológicas. Mas o Senhor mostrou aqui uma dimensão que sai da minha psique, que sai da dimensão humana, que sai das dimensões terrenas e sai da minha própria dimensão. Olhai para cima. Ah, irmãos, esse é o desafio. É o desafio. Nós podemos ser frustrados. Podemos ser machucados. Podemos ser injustiçados. Podemos ser rejeitados. Podemos ser humilhados, mas nada disso vai justificar eu deixar de olhar para cima, porque Jesus em nenhum momento fez isto. Em todos os momentos que ele sofreu os piores contra-ataques de Satanás, através dos homens, diretos de Satanás e até através das pessoas e pessoas próximas. Imagine sofrer uma traição de uma pessoa que você ensinou, deu a sua vida durante 3 anos e meio, chamou para ser um apóstolo. Ele sofreu com um beijo traidor, ele foi vendido por uma pessoa dessa. Imagine ele contemplando ali diante de Pilatos desejoso para libertar Jesus, mas aí ele fez um artifício, vou colocar aqui um ladrão da pior espécie, que aí com certeza a gente bota um no lugar aqui para escapar, então com certeza vão escolher, entre Barrabás e Jesus, a multidão vai escolher Barrabás. Pilatos ficou horrorizado com aqueles que se diziam judeus. Solta-nos Barrabás. Sabe por quê, irmãos? Barrabás fala das nossas necessidades pessoais. Barrabás era um ladrão, mas ele era também um guerrilheiro por causas. Então Jesus viu aquelas pessoas, mas eu curei aquele homem de cegueira. Ele está me dizendo, solta Barrabás. Mas eu curei aquela pessoa da lepra. Eu fiz esse milagre. Jesus fez tanto milagre, a Bíblia não comporta todos os milagres de Jesus. E aquelas pessoas dizendo, Barrabás, 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 Barrabás. Queridos, mas Jesus não deixou de olhar para cima. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Quando nós olhamos para cima, nós saímos de nós mesmos. Você está entendendo, irmãos? Está entendendo, meu querido? Para chegar no céu, é um presente de Deus, mas você tem que sair de você mesmo. Porque se você não sair de você mesmo, não vai chegar lá. Você vai ficar no laço da terra, no laço da grande tribulação, no laço dos horrores, no laço do que Satanás quer para nós. Ele quer a nossa destruição. Cristo quer a nossa vida abundante. Ele morreu por isso para mim e você. Mas quem escolhe é eu e você. Essa é uma decisão muito forte, olhar para cima. Eu preciso sair de mim mesmo, mas eu tenho que romper com estruturas internas da minha vida. Sabe, queridos, eu sofri muitas pressões das minhas estruturas. Eu já contei diversas vezes para os irmãos que eu fui um menino de rua. Não porque me faltava casa, me faltava amor, não, mas é porque eu fui discipulado por um instrumento de Satanás, que me ensinou a roubar, me ensinou a me prostituir na minha infância, um discipulador satânico na minha vida. Eu com 9 anos, eu já estava praticando isso. Olha que eu estou falando, no ano de 1973, eu já estava entrando na minha primeira intimidade sexual. Naquela época, em 73, uma criança com 9 anos de idade. Porque eu tinha um discipulador satânico na minha vida. Ele me ensinou as matérias do inferno.
Essas estruturas cresceram na minha vida, me levaram a consequências horríveis na minha vida. Mas um dia Jesus me achou. Um dia Ele tocou o meu coração. Um dia aquele homem perdido, um jovem perdido, já tinha feito tantas coisas horríveis contra si, contra a família, contra pessoas. Mas um dia sua mão se estendeu sobre mim. E eu passei desse estado de trevas para a luz. Meu caráter foi transformado, irmãos. Mas porque agora eu entrei no fogo refinador de Deus. Eu não me defendia. Eu não procurei fazer aquilo que eu queria. Eu procurei fazer o que Deus queria que eu fizesse. O grande segredo é olhar para cima. Eu olhava para certas coisas, eu queria continuar. Mas então, vinha então o contexto do reino para mim, aquilo era muito claro, me tocava. Eu era ministrado, eu tive muitas companhias abençoadas. E me mostravam, me ajudaram neste período. Não só foi uma pessoa, foram muitas pessoas que me ajudaram neste período. Eu tinha uma pessoa mais próxima, mas teve muitas pessoas que me ajudaram nesse começo de caminhada difícil que eu tive. Mas, irmãos, Deus honra aquele que olha para cima. Deus honra aquele que mesmo dando umas primeiras tropeçadas, mas está olhando para cima. Agora, triste e infeliz da pessoa que mesmo dizendo-se cristão, dizendo-se servo de Deus, leva uma vida olhando somente para os seus corações, para as suas preocupações pessoais, porque Cristo não está, irmãos, querendo priorizar a tua vontade e a minha vontade. Ele quer priorizar a vontade dele na nossa vida. E essa vontade muitas das vezes vai ser dolorosa para que a gente possa cumprir. Nem sempre a vontade de Deus vai bater com a nossa, nem sempre vai ser algo tão agradável, descendo com gosto de mel, não. Mas é aquilo que vai me curar, me tratar e me conduzir para a eternidade de glória. Eu estava dizendo para uma pessoa essa semana, falando de eternidade. Estava evangelizando, na verdade. Eu estava dizendo para ela, olha, para você entender a eternidade, aqui nós estamos na ilha, temos uma orla bonita, aquele oceano maravilhoso. Então você vai com aquele conta-gota que você pode botar na sua boca ou no seu nariz, sabe? Aquele conta-gota. E você pega de um copo d'água, você tira uma gota d'água. E aquela gota d'água, você compara com aquele oceano. E aí você vê qual que é mais importante para você. Qual é a imensidão do valor? É aquela gota d'água ou é aquele oceano? Primeiro que se você botar aquela gota d'água naquele oceano, não vai fazer diferença nenhuma. E eu dizia então para aquela pessoa, eu dizia, aquela gota d'água é o tempo que você vai viver aqui na terra. É todo o teu tempo de vida. Aquele oceano é a eternidade. Tudo que você fizer e conquistar e achar que tudo você conquistou aqui nesta terra e foi muito bom, é a gota d'água. Deus tem um oceano para nós, não é uma gota d'água. Então, quando Satanás procura fazer com que nós sejamos levados por aspirações do nosso coração, sejam eles emotivos, baseados até mesmo em preocupações humanas, preocupações da vida, preocupações em nos defendermos, em podermos exercer a nossa própria justiça, que você consiga vencer, que você consiga, amém, e nós abençoamos, que você consiga um grande emprego, um melhor emprego, que você tenha sucesso, amém, que você tenha saúde, amém, isso tudo Deus Ele quer que nós tenhamos, sim, que você possa de fato conseguir ter todas as felicidades que você procura, algumas delas são até falsas, né? Mas eu quero te dizer que tudo isso é gota d'água. Há um oceano muito imensurável que o Senhor reserva para nós. Satanás quer nos enganar. Então não vale a pena eu me conduzir
E isso nesse filme que eu falei para vocês mostra muito claro. Eu me conduzi por valores, sabe, tão pequenos, tão medíocres. Porque isso só está me protelando, me projetando para um dia de derrota e de fracasso. Infelizmente, irmãos, infelizmente, as pessoas, em grande maioria, na realidade da Igreja de Cristo, não estou falando para este aprisco, mas eu falo na grande maioria da Igreja de Cristo, as pessoas não querem olhar para cima, elas querem olhar para si, aquilo que convém consigo, aquilo que convém com seu coração, com a sua perspectiva de vida. E se for diferente, ela pode se retirar, pode ir embora, pode buscar, porque ela quer algo, um evangelho terreno, algo de perspectiva humana e natural. Aonde isso vai dar, irmãos? Então isso está acontecendo de forma geral, acontece aqui, acontece lá fora, aonde tem gente. Coração do homem é complicado. Mas a recomendação de Deus é: olhe para cima. Não é impossível. Eu fui atleta, sabe? Joguei em time ruim, mas fui vencedor. Me tornei vencedor. Fui inclusive pioneiro em uma técnica no handebol de ponta esquerda, que me custou dores, quase quebrei musculatura para aprender, mas levei meu time à vitória, em vitórias expressivas. Conseguimos um time ruim, sem medalha, medalha de bronze no Gêmeos, rapaz, aquilo era raridade, o pessoal ficava: como pode esse time sem nome? Marista, quarto lugar, quarto lugar, Marista, Batista, Escola Técnica Federal e o Independência, que não tinha nome, em quarto lugar. Mas isso para nós foi medalha de ouro. A diretora fez um banquete com a gente, fez uma celebração, porque nunca tinha se classificado nem para a segunda fase. Era um time ruim, menino. Ainda bem que eu fiquei lá só até a 8ª série, aí eu passo para a escola técnica e vem ser o campeão. Aí nasce o campeão. O campeão já estava lá. Só que o campeão se revelou lá dentro. De lá vai para a seleção maranhense. Quando eu ia para a seleção brasileira, o Senhor me pega pela mão, me traz de volta. Eu era um campeão, era um atleta. E o que move um atleta? Uma aspiração forte, um objetivo. Ele olha para frente, ele não olha para uma partida. Ele olha para todo um campeonato. Ele olha para tudo o que é preciso fazer para chegar ao denominador, ao objetivo final. Um atleta de verdade é assim, irmãos. E Paulo nos chama de atleta de Cristo. Você tem que olhar para cima, você tem que olhar para o objetivo final. Então, nós olhamos para um objetivo final. Não adianta você olhar para alguns momentos da sua vida. Então, eu trouxe esse contexto de atleta para entender uma coisa: parece que certas coisas eram impossíveis. E esse time já tinha um espírito de derrota, além de ser ruim, ainda tinha um espírito de derrota. E eu disse assim uma vez para eles, eu digo: vem cá, por quê que o Batista pode ganhar, o Marista pode ganhar, a escola pode ganhar? A escola na época era a Escola Técnica Federal, que hoje é Cefet ou ínfima, né? Acho que é ínfima, né? Era a Escola Técnica Federal. Por que eles podem e nós não? Por acaso eles têm mais gente que nós, o time não é a mesma quantidade de gente? A gente tem que se dedicar mais, a gente tem que aprender técnica, gente. E aí, irmãos, é que a coisa faz diferença. O que eu quero dizer para vocês, em outras palavras, teve irmãos nossos, lá atrás, bem lá atrás, que não tiveram os recursos que nós temos hoje, não tiveram as oportunidades que nós tivemos hoje, mas que eles tiveram coragem de olhar para cima. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Estevão. E o Roberval? Estevão, de Atos, era um diácono. Estou citando o Roberval porque é o diácono aqui da igreja. Você seja um Estevão, meu filho. O Estevão era um diácono, um servidor das mesas, mas cheio do Espírito Santo de Deus. E um dia, pregando a palavra dele, e quem estava lá? O Saulo, o perseguidor. Estevão foi apedrejado. Ai! Pá! Outra bateu aqui na cabeça. Ah, essa doeu. E outra veio bater no ombro. Ai, e pedra vinha uma atrás da outra. Aí, tá bom, para, já chega. Ele disse isso, irmão.
para, já chega, eu entrego os pontos, não vale a pena. Ele foi mais de pé, ergueu a cabeça, olhou para cima. Sabe quem foi que ele viu? Quem foi que ele viu? Quem foi que ele viu? Diga aí quem foi que ele viu. Uma pergunta boa aí para o período da, né? Quem foi que ele viu? Jesus de pé, aguardando ele pegar a pedrada fatal para recebê-lo na glória. E ele deu a mesma palavra antes desta pedrada fatal. Ele disse a mesma coisa: Pai, perdoa esses que me apedrejam, esses que me machucam, perdoe porque eles não sabem o que fazem. Ah, irmão, cristianismo é você viver uma vida que não é a sua, a vida de Deus. O que você quer com o cristianismo? Ter uma religião? Vai estar perdendo seu tempo. O que você quer com sua vida espiritual? Apenas ter um costume, aqui e acolá ter uma experiência, receber uma força e um poder para ajudar a tua vida, ou querer, sabe, quem sabe aí uma resposta de um desejo humano, terreno. Tudo isso Deus faz, mas não é a prioridade dele para você. O que ele quer é que você seja o mais que vencedor em todas as coisas. O que ele quer é que você esteja com seus olhos na glória. Faz quanto tempo que você não olha para o céu? Faz quanto tempo que você não olha mais para as coisas do céu? Faz quanto tempo que você não busca intensamente ao Senhor? Faz quanto tempo que você não chora por um louvor em adoração? Faz quanto tempo que você não confessa seus pecados? Faz quanto tempo que você não se arrepende e que você não se sensibiliza no Espírito Santo de Deus? Faz quanto tempo, irmãos? Olhar para cima é isto. Aquele irmão nosso, pecador, aquele irmão nosso que estava no meio de gente carnal, aquele irmão nosso que estava no meio de gente de lábios impuros, mas um dia ele resolveu olhar para cima, e aí ele diz: os meus olhos viram o Rei dos Reis. Sabe quem foi ele? Isaías. E quando ele olhou para cima, ele teve a sua vida restaurada. Aquele homem se quebrantou: ai, Senhor meu, eu sou um pecador. Quando nós olhamos para cima, irmãos, nós olhamos a santidade de Deus e somos constrangidos. Nós olhamos por aquilo que Jesus fez por nós e nós somos constrangidos. Sabe, eu não tenho governo da minha vida. Eu penso que tenho um governo. Quando eu estou dizendo que eu tenho um governo da minha vida, Satanás está me usando. Porque nós não temos poder de governo. Só tem uma forma de o governo funcionar na nossa vida. Aliás, duas formas: ou o governo de Cristo, ou o governo satânico. Quando o homem pecou, ele saiu completamente. Então entra o governo satânico na humanidade. Os homens começam a mentir, os homens começam a buscar os seus anseios, começam a buscar a sua vida. Ele olhava, voltando à história do filme, por exemplo, ele olhava uma coisa, ele conversou com cristãos e disse assim: olha, eu estou há um tempo aqui e você não vem para a igreja cultuar o Senhor. A expressão, irmão, não é assistir culto, é cultuar o Senhor, adorar o Senhor. Aí digo: não, é porque o meu trabalho puxa muito para mim, eu não tenho tempo, eu tenho estudo, eu tenho muita coisa para cuidar, para fazer, eu não tenho tempo de estar na igreja todo domingo, por exemplo. Eu disse: meu querido irmão, você precisa ter a revelação do que isso significa, do que você está dizendo. Isso vai ser uma tragédia na sua vida. Meus irmãos, que isso venha a ser uma revelação para a nossa igreja hoje. Todo o sufoco deste versículo 34, o Senhor está dizendo aqui: olhai, vede, olhe para cima, vede a humanidade e olhe para dentro de você. As três dimensões deste olhar, para que tudo você possa escolher fazer o principal olhar,
olhar para cima, que é o do versículo 28. Porque nesse olhar para cima eu consigo me ajustar. Então eu vou me ajustar, por exemplo, à santidade, ao padrão de Deus, à vontade do Senhor. Você viu? Será que o Senhor quer você só aqui no culto, ouvindo uma palavra? Ele nos quer lá fora, fazendo uma obra onde o Evangelho possa crescer com transformação de vida, salvando pessoas. E passa-se ano e ano, eu já fiz muitas conferências, já dei muitas palestras sobre também evangelismo, conheci igrejas que tinham como meta ganhar uma vida por ano na sua igreja, misericredo. Nossa igreja, nossa meta, pastor, é a gente conseguir em um ano ganhar uma vida para Jesus. Pelo menos diz que passou o ano. Irmãos, isto é uma meta fracassada. Isso mostra um perfil de pessoas que não tem compromisso com Deus. Mas o Senhor, Ele nos garante uma eternidade para nós e para aqueles que estão lá no mundo também. E eu preciso olhar para cima. Eu vou lembrar que Jesus também fez isso. É impossível dizer que eu olho para cima quando eu sou preguiçoso na evangelização. Eu sou preguiçoso com as questões da rotina essencial, da missiologia da igreja. Eu preciso orar, eu preciso me consagrar, eu preciso estar presente na vida de pessoas. Quantas pessoas não são discipuladas a contento porque não olhamos para cima para ver como Jesus faz? Eu preciso descansar o meu tempo, eu preciso fazer a minha vida, eu preciso fazer isso. Eu não tenho tempo também para viver discipulando e fazendo somente igreja. E a igreja, a agência do reino de Deus na terra. Tudo vai fracassar, irmãos. E o Senhor vai tirar quem? Vai tirar quem da terra? Quem que Ele vai tirar da terra? Quem é que Ele vai tirar? Quem é a igreja? Qual a igreja? A igreja triunfante, a Garral, aquela que foi fiel no pouco. E a terra continua. E a terra vai continuar, mas nós não. Uma japonesa colocou aí uma visão, ou uma visagem, não sei, não posso dizer, mas é importante, bate um pouco com o que nós entendemos também das Escrituras. Ela tem já um conhecimento de que ela previu muitas coisas e aconteceram. Essa japonesa publicou que agora em 2022 vai vir muitas espaçonaves de fora, extraterrestres, e que vão levar muita gente da Terra. Vai capturar muita gente da Terra. E eu disse, ela tem razão. Vai vir mesmo. Uma dessas veio buscar Elias. Ela usou o termo espaçonave. Lá para Elias foi uma carruagem de fogo. Então muitas espaçonaves, Jesus virá buscar a sua igreja nas mais altas nuvens, onde nenhum olho verá. E Ele vem buscar a sua igreja, nós vamos subir. Então eu entendi que ela está falando do arrebatamento da igreja. Discordo do ano aí, porque a gente não tem esse mérito. Mas sabe lá, né? Pelos sinais que as coisas estão acontecendo, irmãos, Jesus pode vir amanhã. Não tem mais impedimento para Jesus buscar a sua igreja. Só tem uma coisa que está impedindo o Senhor de vir buscar a sua igreja. Sabe o que é? Muita gente que não está salva. Ele quer que muitos ainda se percam. Ele está dizendo que Ele retarda a sua promessa, porque muitos ainda estão no caminho da perdição. E se você hoje é uma pessoa que está aqui neste lugar e está no caminho da perdição, isso quem falou foi o apóstolo Pedro na sua pregação, na sua carta à igreja. Eu estou reproduzindo a pregação de um apóstolo. Se você está no caminho da perdição hoje, não fez uma aliança com Jesus, saia desse caminho da perdição. E Pedro foi muito enfático quando diz, um dia ele saiu também, e ele disse, salvai-vos dessa geração perversa, porque ela só leva, irmãos, para o caos, não tem futuro nisto. E quando você vem para o abrigo seguro, que foi a pregação da irmã Evelyn domingo passado, quando você vem para o abrigo seguro, que é o Senhor, então você vai estar abrigado deste mundo maldito, do juízo que virão para ele, você vai estar guardado e sendo preservado para o dia que ele vem buscar o seu povo santo, seu povo eleito. Quem quiser dar glória a Deus, pode dar glória, viu, irmãos? Alô?
Alô? Alô? Alô? Tem gente? Oi, você está me ouvindo? Sinal caiu, sinal caiu. Ei, psst, você está me ouvindo? Oh, o sinal está caindo, o sinal está caindo. Estou ouvindo 3, só 3. Ei, alô? Alô, oi, tem gente que pode dar glória a Deus aqui? Aleluia! Eu vou estar lá, irmãos, em nome de Jesus Cristo, amém? Essa palavra, eu sou o primeiro a receber, eu tenho que olhar mais para cima. Eu posso me dedicar mais ao reino de Deus do que ao reino de homens. Eu posso investir mais na minha visão, porque eu fui impactado. Quantas vezes eu gosto demais do capítulo 21, que é o sermão profético de Jesus, juntamente com Mateus 24, tudo o sermão profético eu gosto demais, eu gosto muito de escatologia. Mas eu fui muito impactado quando eu vi as 3 dimensões de visão, que ele me choca aqui a ver. E ele começa logo pela principal, olhe para cima, erga a sua cabeça. Não se preocupe não se a pregação der 3 horas, mas essa pregação pode libertar você de, né? Então aceite aí, tá bom? Erga a sua cabeça. Aquela situação, sinceramente, viu? Te dizer que não pode acontecer comigo. Negócio desse, rapaz, hein? Eu não quero mais saber disso não, viu? Pai, eu vou ficar na minha mesmo. Negócio desse, rapaz, como é que pode? Está pensando o quê que eu sou o quê? Isso é muita injustiça. Isso aí? Por que, rapaz, por quê? Só porque eu sou isso, aquilo, isso aqui? Então o quê? Isso é humilhação, acorda. Olhe para cima, erga a sua cabeça. Irmão, tem como tu olhar para cima assim? Tem. A diferença, né? Sabe o que significa isso aqui, ó? Sabe o que significa? Regeneração, conversão. Quando nós estamos no mundo, somos estimulados por Satanás a andar assim, ó. Olhando para os meus passos, olhando para as palavras das pessoas, julgando as pessoas, se encolerizando, se amargurando, dando troco. Eu tenho que me vingar, eu tenho que fazer minha justiça. Pensa o quê? Eu vou matar. Vou arrebentar. Quando eu não posso matar com a arma, eu mato com palavras, eu mato com uma série de coisas. Até tem crente que mata na oração, irmão. Senhor, pesa a mão, manda para o inferno, julga esta criatura. Oração do feiticeiro. Porque a cabeça dele é para baixo. Porque se ele levantar a cabeça e olhar para cima, ele não vai ter condição de olhar essas coisas mais. O reino de Deus, irmãos, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Amém? Isto faz toda a diferença. Estas coisas nos levam a refletir, porque em vários momentos você está tomando decisões. O que é que está te levando a tomar uma decisão? É o teu coração carnal, humano, com a sua cabeça para baixo ou tua cabeça está para cima? Porque se tu fizer uma decisão com a cabeça para baixo, você vai sofrer as suas consequências. Agora, quando você toma uma decisão com a cabeça para cima, você vai ser guiado pelo Senhor em tudo, porque Ele não vai querer ouvir a sua emoção, Ele não vai querer ouvir a sua argumentação, porque Deus não ouviu a de Jesus quando argumentou, irmãos. Jesus só argumentou uma vez e Deus não ouviu. Suando gota de sangue pelo peso do pecado da humanidade em todos os tempos. Pai, uma oração que parecia até muito justa. Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Ele não pediu para não cumprir a missão, ele só pediu para sair da tortura, daquela morte cruel, para o pior tipo de malfeitor. Eu quero a missão cumprir sim, Pai, mas esse tipo de morte passa de mim sem que eu beba esta. Ele esperou a resposta. Vou arrumar aqui, meu filho, vou arrumar aqui, vou providenciar aqui outra coisa. Silêncio no céu. Entendi, Pai. Eu estou suando gota de sangue e essa é a tua vontade. Então, todavia, não se faça a minha vontade, a tua vontade.
foi para a cruz, foi açoitado, andou na Via Dolorosa, caiu, carregou a cruz, foi para o Gólgota, lugar da caveira, foi pregado lá, botaram vinagre que limpar os banheiros os lugares, as cintinas da época, todo melado com tudo aquilo para ele beber, né? Humilhação total, zombaria, escarnecimento, e ele dizia: perdoa-lhes. É desafio. Você está ouvindo aqui a pregação daquela palavra que vai passar céu e terra, mas a palavra não vai passar, essa não passa. Talvez não seja a tua aspiração, e eu não tenho compromisso com o teu coração, eu tenho compromisso com o reino de Deus. E se você quer o melhor para a tua vida, você aceita a pregação de Deus para você. A pregação que não é para acontecer com a tua vontade, mas com a vontade de Deus. Porque nós temos que passar por cima da nossa vontade, por cima das nossas meninices, das nossas criancices, das nossas infantilidades. Na reunião com a nossa liderança, eu disse: este é o ano da maturidade na igreja. Este é um ano de idôneos. É um ano onde a meninice ficou para trás. É um ano onde 31 nós já deixamos, com a semana profética, deixamos para trás aqueles estímulos carnais, emocionais, vai ficar para trás. Nós não temos mais tempo, com abertura de selos, para estar lidando com gente carnal, gente menina, gente que apenas atrapalha o andar do reino de Deus. A pregação tem que ser uma pregação depurativa, com pessoas idôneas e sérias e compromissadas com a pureza e a sã doutrina do Evangelho. Não temos compromisso com vontades pessoais e humanas, temos compromisso com a vontade soberana de Deus expressa na sua palavra. Muitas das vezes este homem vai entristecer teu coração, porque eu vou pregar a verdade, vou te dizer a verdade, mas eu tenho certeza de que o Senhor está entendendo essa dificuldade que nós passamos. Porque nós não estamos buscando aqui a política nem o ibope pela sua vida, mas estamos buscando que você seja uma pessoa salva, realmente salva na pessoa de Jesus Cristo, por um caráter transformado, por uma disciplina que forja cada dia a nossa vida, a palavra do Senhor, um discipulado vivo e eficaz, algo que vai fazer você olhar para cima, para você se proteger deste mundo que Satanás está já governando, irmãos. E agora de uma forma mais descarada. Satanás está governando, você está sofrendo influências na tua família. Até a família está agora de uma forma diferente. Os laços familiares estão sendo afetados por conta de visão espiritual. A pressão está ficando grande, a temperatura na panela está aumentando. Não há lugar para indecisos. Não há lugar para infiéis. Não há lugar para carnais nesse tempo agora, porque é um tempo de decisão. O Senhor está dizendo: você está querendo ficar no laço? É uma escolha. Mas o Senhor te diz: levante a sua cabeça e olhe para cima, porque a redenção está próxima. E eu quero dizer, irmãos, finalizando e concluindo, hoje, né? E continua. Quinta-feira, nas nossas atividades. Mas finalizando e concluindo, quero lhe dizer que todo tipo de atitude que glorifica o reino, o Senhor traz a sua recompensa. Não fique pensando que aquele ato de você decidir ser fiel, que fica desconhecido do Senhor. Não. Porque o Senhor fala expressamente na sua palavra: os meus olhos percorrem toda a terra, buscando os fiéis da terra. O seu gesto de fidelidade toca o coração de Deus. Muitas das vezes, nós somos taxados de muitos adjetivos. E eu coloco tudo isso para a glória de Deus, porque
O que nós nos preocupamos, na verdade, irmãos, é com a preservação da sã doutrina. Eu não tenho apenas alguns anos, nós caminhamos há muitos anos no Evangelho. Eu já tive experiência em todas as áreas de igreja que os irmãos possam imaginar. Fui líder de jovens, líder local, líder estadual de jovens, promovi congresso de jovens, conheço a cultura jovem, trabalhamos com homens, implantamos células, tivemos muitas atividades, conhecemos os perfis de igreja diversos, trabalhamos em igreja grande, igreja pequena, não é? E o Senhor nos separou para este rebanho. Muitas coisas que fizemos há um tempo, não podemos fazer apenas como um Ctrl+C, Ctrl+V, como uma repetição. Tudo tem um espírito que governa a nossa vida, para uma época, para um momento, para um objetivo de Deus. Vou dizer uma coisa para os irmãos e digo até numa forma de um desabafo. Nós já perdemos ovelhas aqui na igreja, porque eu não coloquei algumas estruturas que ela queria. E se eu for fazer isto, eu não sou mais pastor, guiado pelo Espírito Santo. Eu sou guiado por ideias humanas, aquelas mesmas que escolheram Saul como rei, e não foi escolhido por Deus. Mas sim Davi foi escolhido por Deus. Então, nós não somos guiados por isto. E muitas das vezes recebemos alguns comentários, críticas. Sei que você já me criticou. Sei que você já falou coisas, inclusive tome cuidado, que você está falando contra uma visão que é dada por Deus, porque eu já pratiquei muitas coisas que você gostaria que tivesse, eu já fiz. Só que eu espero. Sabe o que é isso? O sim de Deus. Você está pensando que eu vou olhar para o lado direito, eu vou olhar para o lado esquerdo, eu vou olhar para o A e para o B, e aí vou botar aqui? Não. Eu vou olhar para cima. Quem é do ano de 2010 sabe. Quem é do ano de 2010 aqui da igreja, desde 2010, levante a mãozinha assim, quem é de 2010? Pouca gente, né? Vocês são da geração do FSD, lembram? Será que vocês lembram como foi que nasceu o FSD? Talvez nem lembro mais, né? Gente, 12 anos já se passaram. Paguinho, tu lembra? Como nasceu? Como foi que nasceu? Por que nasceu? Hã? Uma visão. Visão. Estava eu colocando um modelo em prática. Um modelo que muita gente coloca. E eu entrei em consagração, em oração. Porque havia uma testificação dentro de mim que não estava dando certo. E eu fui orar. Gente, quando eu estou orando, eu estou só finalizando e concluindo. Tenham paciência. Por favor, tá, gente? Passei quase 20 dias sem pregar. Por favor. Para de murmurar. Ouça aí, pregação. Estava me consagrando, orando, e o Senhor mandou uma pessoa vir lá na minha casa, pastor Paul Yong-Shu, lá da Coreia, o pastor da maior igreja do mundo, mas foi no sonho. Ele não era David Yong-Shu não, ele era Paul Yong-Shu ainda. Então, ele veio me falar assim: irmão, eu vim trazer uma resposta do Senhor àquilo que você está orando. Era o anjo, como foi com Daniel. Olhe, é o seguinte, você está trabalhando, ele falava assim com a voz imposta, né? Você está trabalhando um discipulado, mas você está faltando odres novos. Você está tendo vinho novo. De fato, a gente tinha uns movimentos, era aquelas unções que duravam minutos. Às vezes durava uma semana, às vezes durava até uma semana, já era muito, né? Aquela coisa estagiante, pulo que caía. Era coisas fantásticas.
Você tem vinho novo, mas os odres são velhos. Você precisa fazer odres novos com vinho novo. Senão, vai se perder tudo. E você, aí ele deu a senha. Deu a senha. E você vai fazer isso, foque em Atos. Que eu até pensei em criar um livro com esse nome, viu, irmão? Eu tenho tanto livro na cabeça e não escrevo nenhum. Eu sou aquele autor só de cabeça. Eu tenho a trajetória do cenáculo, foque em Atos. Eu tenho Nas Raízes do Mal, meu livro, da minha biografia. Eu tenho um bocado de livro, né? Mas tudo está aqui na cabeça. Aí ele disse: você vai fazer isso, foque em Atos. Olha a senha. Para quem é mais novinho, Atos é o começo da igreja, o estilo da igreja, a vida da igreja. Isso mexeu comigo. Em outras palavras, ele estava me dizendo: esqueça esse negócio de modelo que está na moda aí, todo mundo fazendo. Foque em Atos. Eu fiz uma reunião geral na igreja, foi até numa assembleia, eu anunciei isso. Irmão, foi unanimidade, todo mundo concordou. Eu digo: eu quero o apoio de vocês, vocês abençoam isso. Contei todo mundo assim, me esmiuçado, não como eu estou contando agora. Eu contei detalhadamente como é que foi e o que isso representava, o contexto que estavam vivendo. E nessa época todo mundo foi assim impactado, nós oramos, foi até uma coisa assim, muito saudosa. E nós começamos então a trabalhar e toda a igreja passou pelo FSD. Fim de semana para discipuladores, para discipulado. E aí começamos a fazer todo mundo, até aqueles que estavam bem carnais, nós criamos um chamado restauração. Que depois apelidaram pelo nosso Dean, foi apelidado de PDD, pau de dar em doido. Me lembro de uma das palavras que tinha lá, que é o impostor que vive em mim. Muita gente vive com esse impostor, irmãos, pensando que é um cristão, mas tem um impostor vivendo dentro dela, alimentando o impostor. E foram momentos assim, de fato, irmãos, que foram restauradores para a igreja. Mas nós não nos preocupamos em procurar logo buscar o vinho antes do odre. Jesus primeiro trabalhou odres. Então deixa eu dizer uma coisa: quando a pessoa não olha para cima, ela não tem odres preparados. Então eu não vou fabricar o vinho novo. Que entrar de vinho ali vai vazar, vai embora. Porque só os odres novos sustentam o sobrenatural. Se eu pregar para você e a palavra foi enfadonha, é porque você não quer palavra, você quer emoção. Você não quer espírito, você quer alma. Você quer movimento, você não quer estrutura divina. Mas eu não sou esse pregador para essas coisas. Tem muita gente especializada nisso, para fazer isso aí. Eu não sou uma delas. Não exija de mim aquilo que eu não sou. Mas também não fique comigo se você não gostar, claro. Agora, quem comigo não ajunta vai espalhar. E eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou seu sangue, sua vida, ele pensava em mim, pensava em ti, pensava em nós. Vamos ficar de pé. A palavra já foi dada, o Espírito Santo ministrou, e eu tenho certeza que nós poderemos sim olhar para cima. Amém? Amém. Deus é que nos dá o recurso para conseguir olhar para cima. Da minha força mesmo, não consigo. Mas a palavra vem do alto, o poder vem do alto, o socorro vem do alto, a ajuda vem do alto. O que eu preciso é buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu tenho que buscar o Senhor. Então a resposta do alto virá sim. Eu quero contar com irmãos que estejam determinados a defender o Evangelho, a continuar na pregação fiel do Evangelho, porque este ano vai ser o ano da maturidade, em nome de Jesus.
Amém?